próprio, que tem que fazer isso tudo e não pode depender do dinheiro de ninguém. Então, economicamente, a gente tem que ser sustentável, a gente tem que conseguir fazer todas essas coisas megalomaníacas, só que de um jeito, de um modelo eficiente, que a gente realmente consiga trabalhar dentro do nosso orçamento. Fora isso, tem isso tudo que a gente vai trazer, que a cidade não precisa. O que eu faço com tudo isso depois, né? Jogo na Baía de Guanabara, escondo lá? Não dá. Então a gente tem que ter uma finalidade para tudo que a gente está comprando, que a gente vai usar por um período muito curto, e a maior parte das coisas elas duram muito mais tempo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Vou falar mais sobre isso mais para frente, tá? A gente tem uma diversidade de operações. Então, por exemplo, a gente contrata lá de transatlântico a alfinete, passando por cavalo, esse eu adoro. A gente tem que comprar lá 50 cavalos, baixa a mesma especificação, né? Então tem uma especificação no cavalo, a gente tem que ter 50, né? Que tem que estar lá com a performance igual entre eles, né? Porque tem uma prova das Olimpíadas que é o pentatlo moderno, em que o atleta não traz o cavalo dele, diferente do hipismo, né, que ele já vem com o seu próprio cavalo. E aí, no pentatlo moderno, tem um momento que ele monta no cavalo, mas ele chega num lugar onde estão todos os cavalos, ele pega qualquer um e continua a prova. Não pode dar defeito naquele cavalo, né? E eles têm que dar... mas é verdade, né? O cavalo não pode ser um muito melhor do que o outro, senão aí, pô, o cara tá roubando, né? Não dá. Então, tem essa aí, né? Isso eu nunca pensei que eu tivesse que fazer na minha vida, mas a gente está lá checando. E o seguinte, ele tem que estar abaixo da mesma especificação em agosto de 2016, não é agora que eu estou contratando, né? Tem que ir lá, ver o potro e tal. Ok, o que mais? A gente tem armas de fogo que a gente tem que contratar, a gente tem... enfim, é uma infinidade. Todos os serviços, né, de uma operação de uma fábrica, por exemplo, alimentação, segurança, transporte, que é mais? Limpeza, só que isso tudo numa escala gigantesca, né? Então é muito difícil você conseguir um fornecedor só que faça cada uma dessas coisas, né? E mesmo dividindo é muita coisa. Então é uma diversidade bem grande, a gente aprende bastante. Bom, e aí o número de fornecedores, contratos, itens, o que mais tem interessante aqui? 1 milhão de peças de equipamento esportivo, tem 5 milhões de peças de mobiliário, por exemplo, que a gente contrata, e tem que ir encontrando os fornecedores para fazer isso tudo. Bom, aqui, dando um status, já que a gente está falando de como é que estão as preparações, status de como é que estão as negociações hoje, tá? Esse é o relatório de ontem. Tá? Então, a gente tem 71% do nosso spend, do nosso gasto, já contratado. Tá? Na verdade, ou ele já está contratado, que é 50%, ou você tem mais 21% que a gente está negociando o contrato, as cláusulas do contrato com algum fornecedor. Tá? Então, esse é o status que a gente está hoje. Não sei se vocês lembram naquele outro slide, a gente disse que a gente vai fechar esse ano com mais de 90% fechado. Então, a gente ainda tem outubro, novembro e dezembro para fazer mais 20%, 20 a 30% aí do que a gente tem que negociar. E aí a gente vai chegar lá assim. 29% do total ainda não foi para o mercado, tá? Ou está no mercado sendo negociado, a gente está fazendo alguma concorrência. Daqueles 71 já contratados, para vocês terem uma ideia de como a gente aumentou em escala nesse ano, você tem lá 31% tinha sido contratado até dezembro do ano passado, tá? Significa que a gente fez 30%, 50% do spend a gente negociou esse ano, tá? Faltam 30 ainda, vamos chegar lá. Então, isso para ter uma ideia, e os dias estão bem corridos aí. O pessoal estava perguntando, sim, a gente está vivendo um cotidiano bem intenso, de longas horas de trabalho, e vai dar tudo certo. Continuando aqui, vamos falar sobre a cadeia de suprimentos sustentável e diferente de 2013. Hoje eu vou falar coisas que a gente já fez, que já estão prontas e como é que isso realmente tem acontecido na prática, tá? Vamos lá. Falar um pouquinho do histórico disso aqui, tá? A gente tem lá uma área de sustentabilidade no Rio de 2016, uma área super importante, e essa área de sustentabilidade tem vários objetivos, que são os objetivos do Rio 2016 em termos de sustentabilidade. Você tem toda a parte de meio ambiente, que é o planeta,
a parte de pessoas, a parte de prosperidade, né? Então é social e econômico também. E tem várias metas ali, né? E aí foi muito interessante porque nas minhas vidas prévias eu era consultor e via muita coisa sobre compras sustentáveis, responsible sourcing, coisas desse tipo, né? E quando a gente entrava nas empresas para falar sobre isso, numa área de compras, numa área de suprimentos, já era como se a gente viesse de outro planeta. Ninguém realmente estava querendo aquilo. O comprador normalmente ele é cobrado por uma meta de saving e tem que entregar naquele prazo ali, né? Tem que entregar, tem que estar na qualidade esperada, tem que dar saving, né? E muitos dos projetos de sustentabilidade eles até trazem muito saving, né? Como você pegar equipamentos que de repente utilizam menos água, utilizam menos energia elétrica, menos recursos naturais, para dar alguns exemplos. São mais fáceis de você fazer o descarte, só que você tem que fazer uma conta de custo total muito complexa para você conseguir provar que você está economizando dinheiro. E normalmente o comprador ele é cobrado naquela linha. Eu compro lâmpada, tem que dar 10% de save na lâmpada. Você fala, não, mas eu estou economizando água, estou economizando energia elétrica, estou economizando energia elétrica do ar-condicionado com aquela lâmpada ali. Ninguém quer saber, é 10% na lâmpada. E aí é muito difícil você emplacar esse tipo de coisa. Quando a gente começou no comitê foi bem interessante porque a gente tinha essa cobrança, que já é uma cobrança que existe em cima dos jogos. Eu já vinha com essa vontade de fazer isso já há algum tempo e a gente encontrou o ambiente próprio para conseguir desenvolver isso. Então é disso que a gente vai falar aqui. E basicamente quando a gente fala disso, qual a grande questão, né? É isso, a gente é cobrado por entregar no prazo e em cobrar no menor custo possível aquele item, aquele serviço, né? E a gente até faz contas de custo total, só que elas têm uma certa restrição até onde você pode ir nesse tipo de coisa. Quando você tem um orçamento que ele é de 4 anos, e você consegue provar que nesses 4 anos isso aí vai dar um custo menor do que você tinha lá no orçamento, fica muito mais fácil, tá? Só que o que acontece também? Quando você é focado por qualidade, tempo de entrega e preço, tem algumas coisas que não necessariamente você está olhando. Então, se o teu sub fornecedor está acabando com o meio ambiente, extraindo uma matéria-prima, não necessariamente você está enxergando isso. Você está enxergando que está entregando no prazo e que está dando um saving, né? Se no processo produtivo você tem trabalho análogo escravo, trabalho infantil, você está poluindo um corpo d'água, o que for, não necessariamente você está observando isso. Por quê? Porque você está sendo medido, você está entregando o que você está sendo medido, que é prazo, preço, qualidade. E depois, se você não cuida de como você faz o descarte do que você está utilizando, na verdade, porque você não é medido por isso, também você pode estar fazendo um descarte olhando só o descarte mais barato e atendendo a tua necessidade imediata e você não está olhando lá o que você está fazendo com esse descarte, que você pode estar fazendo um grande mal também, tanto social, econômico, quanto no meio ambiente. E aí, quando você fala de uma cadeia de suprimento sustentável, você justamente está olhando isso, da extração da matéria-prima até o processo produtivo, até o descarte. Você enxerga isso tudo, você consegue monetarizar isso tudo, só que você olha também os aspectos sociais e econômicos que você está fazendo. É isso que é incorporar a sustentabilidade à área de compras, tá? Essa é uma discussão que ela, na verdade, vamos lá, vou dar alguns passos atrás, andar algumas décadas para trás. Isso tudo começou quando eu nasci, quando a maioria de vocês nasceram, já existia essa discussão sobre meio ambiente, né? Ela começou em 1972, com um grupo de Roma, que lançou um estudo que falava aquilo que a gente está cansado de ouvir, mas lá em 1972 era uma coisa realmente de outro planeta. Que é o seguinte, se a gente continuar com o desenvolvimento econômico que a gente tem, utilizando os recursos naturais da Terra na escala que a gente utiliza, em algum momento o nosso planeta não dá mais conta. A capacidade de se regenerar esses recursos naturais que a própria Terra tem, ela não vai dar conta dessa escala. Então a gente precisa mudar o modelo, né? Então eles falaram lá isso em 1972. Em 1992 a gente teve a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, e aí era já uma discussão entre países
colocando metas do que deveria ser feito, né, para que a gente conseguisse esse desenvolvimento, né. Ainda nessa época se falava muito sobre meio ambiente, né, a palavra sustentabilidade ainda não tinha entrado nesse discurso. Ela entrou um pouquinho depois, tá? No Rio Mais 10, que foi em 92, mais 10 anos, a gente teve uma conferência que não foi no Rio de Janeiro, apesar de se chamar Rio Mais 10, foi em Johannesburgo, e aí já se começou a falar sobre o poder dos compradores, né? Tem algum aqui? Tá. Vocês têm esse poder. Qual é o poder do comprador? Ele consegue implementar a sustentabilidade pelo poder de compra dele. Se ele falar assim, eu quero que você me entregue nesse prazo, com esse preço, nessa qualidade, e obedecendo a determinados critérios de sustentabilidade, você tem o poder de transformar e realmente trazer a sustentabilidade para um plano real, palpável, e olhar isso tudo que a gente está falando. Lá na Rio Mais 10, começou a se falar sobre isso. Focava-se muito nas compras governamentais, né? Os governos normalmente têm 20% de compras, do poder de compras do país, em termos de spend, né, de gasto, e eles são grandes compradores, e eles podem implementar a política pública de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, por exemplo, através do poder de compra deles. Só que isso também se reflete no lado privado também. Como é que os Jogos Olímpicos se relacionam com isso, né? Nesses estudos também, isso desenvolveu lá para Rio Mais 20, esse sim foi aqui no Rio de Janeiro, foi 2012, já que se começou a falar, além das compras governamentais e grandes empresas multinacionais, a gente tem grandes eventos, né? O spend nos Jogos Olímpicos, ele é um spend relevante, mas ele não muda o mundo. Mas a visibilidade que um grande evento tem, pode mudar sim. Então, se a gente consegue comunicar às pessoas o que está sendo feito em termos de desenvolvimento sustentável, compras sustentáveis e esse tipo de coisa, a gente consegue transformar. E é um pouco disso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Consegue explicar o que está sendo feito, que isso realmente pode ser feito, tá? Bom, a gente tinha esse desafio lá em 2011, a gente sabia que tinha que montar uma cadeia de suprimentos sustentável, tinha que fazer compras sustentáveis. O exemplo de Londres foi um exemplo muito bom, foram jogos que teve um maior desenvolvimento nesse aspecto, e a gente tinha que pegar aquilo lá e dar alguns passos mais, tá? Evoluir aquele modelo. O que a gente fez e o que a gente está fazendo? Tá? Então, aqui só um breve resumo do que eu falei. O papel dos suprimentos é integrar a sustentabilidade nas práticas diárias. Então, o poder do comprador. O comprador, ele consegue fazer com que tudo que entra na cadeia de suprimentos da empresa, seja um serviço, seja um material, ele seja mais sustentável se a gente olhar outros aspectos além dos que a gente tradicionalmente olha, tá? E aí a gente montou esse modelinho de 5 passos, só para criar uma espécie de metodologia para organizar o nosso dia a dia, tá? Eu vou entrar em cada um desses passos, mas basicamente priprimeiro eu tenho que estabelecer requerimentos de sustentabilidade, depois desenvolver e capacitar o mercado, preciso ter fornecedores que me entregam, não olhando só a qualidade, preço e prazo de entrega, mas que olhem outras coisas também. Implementar requerimentos nos processos de aquisição, então não adianta eu falar para todo mundo que eu vou fazer uma coisa, na hora de fazer a concorrência, o contrato mais barato, independente do que ele estiver fazendo, não adianta. Então a gente realmente tem que olhar isso de maneira séria. Monitorar que os fornecedores estão fazendo o que eles se comprometeram a fazer e garantir a correta destinação dos produtos, tá? Foram os 5 passos que a gente criou lá atrás para conseguir entregar o que a gente está entregando, tá? Passo 0 é o seguinte: quando você vai fazer um programa desses, não dá para simplesmente olhar tudo, né? Lá do alfinete ao transatlântico, todas as 150 categorias de compra que eu tenho que contratar, eu vou olhar isso tudo, não dá, né? Até porque aí você não fica sustentável, porque você precisaria da equipe maior do planeta para conseguir fazer isso. Então, você tem que focar. Então, o que a gente fez? A gente pegou aquele plano de sustentabilidade da área de sustentabilidade e falou, bom, quais são os objetivos do Rio 2016? E a maioria das empresas tem isso, né? Quais são os nossos objetivos em sustentabilidade? E viu lá, tinha lá a redução de dieta de carbono, tem a questão do consumo de água, né? Os recursos naturais em geral, você tinha a questão do trabalho e por aí vai. A gente olhou todos aqueles índices que a área de sustentabilidade queria medir
e trouxe isso para o nosso mapa lá, o nosso Spend Analysis futuro, né, que a gente fez. A gente cruzou tudo que a gente ia comprar com essas metas de sustentabilidade que o comitê tem. E a gente identificou lá que das mais ou menos mil e poucas categorias que a gente tem que contratar, a gente tinha de 50 a 70 que impactavam muito esses índices, né? E aí o nosso foco, obviamente, foi nessas 50 a 70 categorias e definir, bom, como é que a gente vai tratar essas categorias que são realmente impactantes na cadeia de suprimentos, né? Então, esse foi o passo 0, tá? Passo 1 olhou para essas 70 categorias e vamos lá, vamos estabelecer os requerimentos de sustentabilidade. Então, esse foi o que a gente fez primeiro, tá? Então, a gente definiu lá, bom, então eu quero, sei lá, por exemplo, toda a madeira ou todo o material que tem na origem madeira, a gente vai exigir um selo FSC, o Serflor, tá? Isso foi a maneira que a gente encontrou para ver madeira. E você tem várias certificações e tudo isso. A gente partiu do princípio que a gente tinha que utilizar o que já existe, né? A gente não vai criar uma nova certificação, a gente não vai criar uma nova maneira de identificar como é que é extraído uma matéria-prima e por aí vai. Vamos utilizar o que já está feito, tem muita coisa feita. Até porque a gente não vai durar para sempre, a gente acaba lá em 2017. Então vamos utilizar o que está feito. E a gente procurou tudo que a gente podia se cobrir para saber os requerimentos do que a gente queria. Então, consumo de energia, selos de sustentabilidade, isso tudo a gente colocou nos nossos requerimentos, tá? Vamos lá. Ok. Então, a gente tem uma meta de fechar 120 requerimentos de sustentabilidade e a gente já fez 65 deles, tá? Então, a gente tá evoluindo muito nesses indicadores aí de sustentabilidade. E aí você tem lá, por exemplo, serviços de motorista, então programas de treinamento para esses profissionais, incluindo módulos específicos em conduta econômica, como lidar com as pessoas com deficiência. A gente tem a questão da acessibilidade, então como que a gente consegue incorporar coisas que são importantes para a habilidade específica dele, para aquele trabalho, mas que também capacitam melhor os funcionários, tá? Bom, e aí a gente tem a questão que é o seguinte, que eu falava para vocês. Ok, joguei aquele monte de requerimento lá em tudo que eu vou contratar. Quem me garante que eu vou ter um fornecedor que consegue entregar, né? Eu vou fazer lá a contratação de alguma coisa, tem um requerimento super específico, boto a concorrência no ar, ou não tem proposta, ou as propostas que vêm não atendem os meus requerimentos. E aqui que eu faço? Num contrato, jogo fora, rasgo aquele requerimento? Não dá. Então foi a preocupação que a gente teve lá, quando a gente fez o nosso Spend Analysis, a gente viu quais eram as categorias importantes, viu os requerimentos importantes, começar a comunicar isso. Então é isso, desenvolver e capacitar o mercado. Então a gente fez uma série de coisas para conseguir comunicar ao mercado o que a gente precisava, para que hoje, que a gente está contratando todo aquele pico de coisas, a gente tenha fornecedores que estão preparados para atender a gente, tá? Uma das coisas que a gente fez desde 2013, a gente tem nosso portal de suprimentos, tá? Ali a interface com a nossa plataforma de procurement, só que a gente bota muita informação ali. Então, todos os guias que a gente tem de sustentabilidade, todos os requerimentos que a gente tem, inclusive todas as concorrências, tudo que a gente vai contratar lá desde 2013 até 2016, estão lá nesse portal, tá? E ali tem muita informação. Então, a gente fala, vou contratar serviço de segurança em outubro de 2015. Isso já estava lá desde 2013 indicado e dizendo o que a gente ia precisar nesse serviço, que eram requerimentos específicos que todos os fornecedores iam ter que atender. Então a informação está toda lá, tá? A gente tem lá os guias, né, que falam muita coisa. Então aqui tem 3 exemplos de guia, mas nossa meta é chegar até 18. A gente vai publicar o 18º esse mês, então a gente vai ter realizado isso. E esses são os guias mestres que dizem para o fornecedor o que ele tem que fazer em cada uma daquelas categorias, daquelas 70 que são as mais importantes para a gente, tá? Isso tudo está lá para download, por exemplo, no nosso site,
naquele portal de suprimentos, qualquer um pode ir lá acessar e baixar esses guias. Para dar um exemplo da força que isso tem, então a gente, junto com o FSC, fez um estudo em dezembro de 2013, né, que foi perto de quando a gente lançou o nosso guia da questão de madeira. A gente tinha 93 fornecedores, e eu digo a gente, né, todos nós, o Brasil tinha 93 fornecedores com selo FSC, tá? Segundo dados do FSC. Em 14, isso pulou para 110, então a gente teve aí algum crescimento, e em maio de 2015, a gente tinha 118 já certificados e 17 estavam no programa específico da FSC para certificar fornecedores que queriam concorrer em concorrências do Rio 2016 e estava certificando mais 30. Então, a gente acabou sendo uma alavanca de mais ou menos 50% no número de empresas certificadas em